Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos chegando para tabelar com uma pessoa muito especial no futebol goiano. Foi ele que trouxe o goleiro Arley para Goiás. Ele também já trabalhou dos nossos clubes como técnico de futebol e como jogador. Foi goleiro do Goiânia e nacionalmente ele tem um feito muito importante. Foi ele que revelou e deu nome ao Wagner Love, hoje atacante da equipe do Flamengo, ex-seleção brasileira, ex-Palmeiras e vários clubes de ponta do futebol brasileiro e mundial. Hoje nós vamos tabelar com Carmino Colombini. Tudo bem, Carmino? Boa tarde. Tudo bem, André. Boa tarde a você, a toda a sua equipe, a todos aqueles que nos assistem. Quem é Carmino Colombini? Carmino Colombini é uma pessoa que começou a sua carreira como goleiro no Santo André, passando por Bragantino, Comercial de Ribeirão Preto, CRB, algumas equipes. Vim para o Goiânia em 1985, quando eu estava no São Paulo Futebol Clube, e recebi um convite numa troca de um jogador, o Rubinho Volante, que pertencia ao Goiânia e precisava de uma compensação financeira pela devolução do jogador. Eu vim. Me instalei em Goiânia, criei vínculos aqui e permaneci por aproximadamente 19 anos em Goiânia. Iniciei a carreira como treinador de goleiro, fiz uso do meu diploma como preparador físico, trabalhei em várias equipes como preparador físico. Quando cheguei no Vila Nova como treinador de goleiros, fui remanejado a uma outra função, foi me dada uma oportunidade como diretor de futebol. Confesso que não gostava de atuar dentro do campo. E quando o projeto inicial do Grêmio Ilmense, eu havia feito anteriormente para a própria Napolina, você recorda disso, Anápolis, né? Faltam 5 jogos, o time vai ser rebaixado. Eu assumia e conseguimos algum sucesso nesse sentido. Campeonato Brasileiro, não tivemos o acesso quando empatamos com Vitória, um resultado positivo nos traria o acesso. Surgiu essa oportunidade. E a partir do Grêmio Ilmense, dei uma sequência na carreira como treinador. É isso aí, nós vamos detalhar bastante a sua carreira, vamos saber as suas histórias e também fazer muitas perguntas sobre a sua carreira como técnico, como jogador de futebol. Primeiramente, vamos lá no início. Você nasceu onde, Carmino? Sou de Santo André, São Paulo. Santo André, São Paulo. Você não nasceu Carmino, né? Não, nome original Nelson Colombini Filho. E na primeira equipe, que foi o Santo André, quando eu fui treinar, inexplicavelmente até hoje, o professor, na época, falou: Carmino, você pode ir para o gol. E eu não entendi muito bem, todos começaram a chamar de Carmino, e depois tentei voltar ao nome original, ou pelo menos Colombini, algo que se assemelhasse a isso. E não consegui. Explicou? Não, nunca explicou. Nós jogamos juntos depois na equipe profissional do Santo André. Ele de um professor de escolinha, era o Fernandinho, o médio volante, que jogou em algumas equipes, e nem ele entendeu o porquê. E a partir daí tentei um outro nome e já era tarde, né? Pegou e foi vinculando, espalhando-se de um clube para o outro, e então nós acomodamos a situação dessa forma. É Nelson Colombini Filho, né? Exato. É lógico, filho do senhor Nelson Colombini. Isso. Me fale sobre o seu pai. Olha, eu venho de um casal assim, os pais separados. Não tive... É seu Nelson e? Dona Tereza. E Dona Tereza. O seu Nelson faleceu em 2002, julho de 2002. Pouco contato com ele, né? Acompanhou em alguns jogos, né, início de carreira, mas assim, uma pessoa que o nosso melhor relacionamento aconteceu justamente depois de anos que nós não nos víamos, quando houve uma reconciliação familiar, assim, um verdadeiro milagre da parte de Deus, né? E já essa proximidade, os últimos anos que ele esteve doente, nós tivemos uma convivência mais próxima. E a sua mãe? Minha mãe até hoje, um tempo aqui em Goiânia, um tempo em São Paulo comigo, e, enfim, uma pessoa Gosta assim de futebol?
Gosta, assim, se envolveu, acabou assim sendo um exemplo pela idade, pela vivacidade, pela força, pela maneira como criou os filhos, pela forma marcante como tem, apesar da idade, em ter sempre se virado sozinho, com pouca dependência com relação aos próprios filhos. E foram quantos filhos? Um irmão. Um irmão. É o? Israel Colombini. Israel e Nelson, os dois, né? Como é que você começou o seu interesse pelo futebol? Olha, desde novo, asfalto, meio fio, para mim era campo gramado. Então ali eu já pulava nas bolas, observava o que acontecia com os goleiros nos jogos e queria fazer igual. Então um primo em São Paulo falou, vou te levar para fazer um teste no Santo André. E quando aconteceu a questão da vinculação com o nome, no primeiro treinamento Seu primeiro teste já foi para goleiro? Para goleiro, já fui aprovado. Na segunda competição já estive no Palmeiras. E a carreira foi andando dessa forma. Depois retornei ao próprio Santo André e joguei em algumas outras equipes, como falei, Democrata, de Governador Valadares. Você escolheu ser goleiro porque era ruim na linha? Não. Não, assim, eu acho que eu teria me dado melhor se eu jogasse na linha. Mesmo? Eu teria sido um atacante mais eficiente do que fui como goleiro. Porque assim, o goleiro, hoje existe naturalmente a questão não do preconceito, mas, com exceção do Arley, nós temos estudos feitos que o goleiro, dentro da sua eficiência, quanto maior a sua estatura, melhor. E no meu caso, não. Eu tinha outras possibilidades, mas o que eu gostava, o que eu queria era ser goleiro. Daqui a pouco o Carmino vai falar em qual clube que ele vai trabalhar na próxima temporada. Daqui a pouco ele vai contar essa novidade aqui pra gente aqui no Tabelando. Ainda sabendo mais sobre a sua carreira como goleiro. Como é que você se avaliava como goleiro? Hoje você contrataria o Carmino para o seu time? Como referência, nós estávamos brincando, né? Que me perdoem os outros que passaram e tiveram seus feitos. Dentre eles, Nascimento, teve uma passagem marcante pelo próprio Goiânia. Eu era um goleiro que muitas vezes me surpreendia a mim mesmo, com a qualidade dos jogos. Mas o que faltava na época? O goleiro era muito de improviso, né? Porque não tinha um especialista para treinar o goleiro. Você fazia um trabalho conjunto com os demais atletas. Era o reserva que treinava. Você não tinha correção dos seus gestos, dos seus movimentos. Eu tinha muito interesse. Jogava na maioria dos clubes que eu passei. Como titular, por quê? Às vezes, goleiros maiores do que eu e com até um perfil melhor, não jogavam porque eu era mais interessado do que eles e treinava mais. Então eu vejo assim, a minha carreira eu não a tenho olhando para trás como perda de tempo. Eu poderia ter me dedicado paralelamente a algumas coisas, sim, né, para crescimento, como num campo empresarial, independentemente do futebol. Mas como goleiro eu olho para trás e tem recordação assim, de alguns materiais que você ainda tem, algumas coisas que se perderam no tempo, né? Mas quando você observa, você vê que você foi um goleiro eficiente, né? Enfrentar alguns adversários, alguns jogos importantes, Campeonato Paulista com 16 anos, enfrentando o Santos na Vila Belmiro, ganhando o jogo, recebendo contra o Palmeiras o prêmio de melhor em campo, não fui um destaque com relação ao Brasil, de forma nacional. Mas quando eu vejo assim, a dimensão que foi dada, de onde eu saí, o que eu consegui, pessoalmente eu me realizei. Os clubes que você defendeu, eles ficaram satisfeitos com o seu trabalho? Alguns eu acho que querem me matar até hoje, né? Por quê? Sempre acontece as falhas e isso é natural. Mas assim, as coisas boas foram marcantes, ainda recebo... Que feito assim, quando vem na sua cabeça de um jogo assim inesquecível, uma defesa, algum chute de algum atacante em especial? São vários lances marcantes, né? Eu até com os amigos recuperei um DVD há pouco tempo e um material assim... não tem uma defesa, né? Tem alguns jogos que te chamam a atenção, porque você, quando tem os melhores momentos, realmente hoje são só os melhores momentos, né? E você não tinha perdão, porque o goleiro antigamente, hoje tem um especialista e tem uma relevância maior
quanto às falhas do atleta. Mas antigamente não, o goleiro era marcado. Prova disso é que nós temos o Barbosa, pela Copa de 50, pela importância que foi, até hoje. Né? Morreu sem ser perdoado. Isso. Morreu e não alcançou o perdão nacional. Aquilo que ele gostaria que fosse compreendido. Mas eu volto a repetir. Alguns estendem a sua carreira e passam por uma série de experiências que eu não conheci. Né? Um campeonato nacional, fui reserva em muitos jogos, fiquei na suplência de alguns atletas mais experientes, mas desde os 16 anos, ou jogava ou era reserva de alguém que, como do Tonho, que depois jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, e me contento com aquilo que pude realizar pela qualidade dos goleiros que tinham, aonde eu poderia ter ido. Eu falo, faltou essa questão de um especialista para melhorar. Poderia ter ido um pouco mais à frente, mas antecipei aos 31 anos de idade. No Goiânia? Já vi que era hora de parar. E foi no Goiânia. No Goiânia, como é que foi sua participação? Foi boa? Não foi boa, mas eu parei na Jataiense por quê? Ah, na Jataiense. Porque eu já havia resolvido encerrar a minha carreira antecipadamente. E o Marola, supervisor, a Jataiense estava concentrada, com um pedido do Maguito Vilela para que eu voltasse a jogar. E eu praticamente um ano parado. E a Jataiense tinha 3 goleiros na época. O Ayrton, que jogou no próprio Goiânia, o Enio, e tinha mais um goleiro. E eu voltei para aquela batalha, vendo que tinham 3 goleiros na minha frente, e uma semana depois eu já estava no banco de reserva. Isso um ano parado. Na próxima semana eu já era o titular da equipe. E assumi a posição, né, com um longo período inativo. E depois de tudo isso, teve um jogo contra o Goiatuba, que o atacante pirata, penetrava pela área. E o homem fazia gol, né? E eu saí e peguei a bola. E era o Dário Campos, que estava apitando. Dario Souza Campos. Ele apitando o jogo, e depois de todo aquele esforço, ele veio e me deu o cartão vermelho. E assim, injustamente, eu tinha 2 opções. Ou me vingava diretamente do Dario Campos, ou encerrava a carreira. E quando eu vi, falei, ó, tem que cumprir suspensão, recomeçar tudo de novo, é melhor eu parar. E prematuramente ou não, resolvi abandonar naquele lance a carreira. É isso aí. Daqui a pouco você vai contar vai contar da sua carreira como técnico de futebol, vai falar da história do Wagner Love e muitas outras perguntas, inclusive sobre o seu novo clube, o seu planejamento para 2013. E ainda hoje você vai responder a pergunta na marca do pênalti. A pergunta selecionada mais difícil do programa ficou para o final. Você não sabe a pergunta, mas quem está em casa fica sabendo agora. Recentemente, o goleiro Arley disse que você vai decidir o futuro dele. Ele vai renovar contrato com o Goiás? Daqui a pouco, Carmino Colombini, na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis. E a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. É isso aí, estamos de volta, tabelando com Carmino Colombini, técnico de futebol,
ex-goleiro, ex-preparador físico, ex-preparador de goleiros. Você disse que foi a primeira função que você assumiu logo depois que terminou a carreira. Mas antes de saber sobre isso, o seu início da carreira como técnico, eu queria te perguntar sobre o Wagner Love. Foi por intermédio de uma situação que aconteceu entre vocês dois que ele virou Love, né? Porque ele era só Wagner, né, Carmino? Olha, o Wagner, ele já estava no Palmeiras, fazia parte do Palmeiras B, eu era o treinador do Sub-20. Nós tínhamos a primeira competição pela frente, que era a Taça BH. E o Wagner, em um grupo de 38 atletas que faziam parte do Palmeiras B, ele não treinava. Ele ficava somente fazendo trabalho físico, algum pequeno jogo, nem nada. E eu requisitei. E ele era tido como um jogador assim, o senhor vai levar esse cara não vai ajudar em nada. E nós começamos a trabalhar. Eu fui apenas um canal para melhorar o Wagner, mas os méritos são deles pela eficiência de trabalhos mais fundamentais que nós exercemos, como passe, finalização. Ele tinha uma tarefinha pós-treino que levava cerca de 45 minutos. Olha, cabeceia na diagonal, finaliza na paralela. E ele recebeu isso como uma oportunidade e fez bem. Tanto que na estreia contra o Grêmio, nós fomos vencidos por 4-1 e o Wagner estava no banco. No segundo jogo, fizemos a mudança, o Wagner teve a sua primeira oportunidade. Ganhamos o segundo jogo de 14-1, o terceiro de 6-0. E o Wagner se firmou na equipe. Foi o artilheiro da BH e nós fomos os campeões. Quando voltamos, o Wagner foi artilheiro do Campeonato Paulista e também fomos campeões contra o Guarani. Só que o Wagner tinha uma diferença com relação ao posicionamento que ele joga hoje. Nós percebíamos que o Wagner, como eu penso até hoje isso, ele jogando de costas para back, ele tem uma dificuldade grande em dominar essa bola para virar de frente. Eu colocava o Wagner aberto pelo lado esquerdo e quem passava essa bola fazia sempre na diagonal por dentro do lateral direito. E quando ele saía nesse arranque de frente, ele era imbatível. Recomendamos esse posicionamento à equipe principal e o Wagner foi artilheiro, fez uma grande Série B. Mas antes disso, a origem do nome, quando nós estávamos na nossa terceira competição. Nas duas que eu dirigi o Palmeiras, nós havíamos até então um feito que não havia acontecido no Palmeiras. Vencemos a BH e logo em seguida o Campeonato Paulista. E o Palmeiras tinha feito uma final bastante conturbada, mas não foi exatamente a Taça São Paulo que se esperava. E o nível daquela Taça São Paulo foi alto, porque nós tínhamos que passar pelo Vitória da Bahia. E o Vitória tinha o Felipe goleiro, Gilmar, Nadson, atacante. O Vitória sempre faz um bom trabalho de base. Um bom trabalho. E havia desclassificado justamente o Vila Nova. E quando nós chegamos em São José dos Campos, eu havia recomendado aos atletas, ó, esses 30 dias tem que ser 30 dias, porque do contrário nós vamos embora antes. E não é um trabalho individual. Todos nós abrimos mão de algumas coisas, família principalmente, namorada, para nós nos envolvermos com esse trabalho. Então cuidado com o que vocês vão fazer aí fora. Todos estavam recomendados. E nós ficamos no mesmo hotel, nós estávamos no segundo andar e o Bahia no primeiro andar. E fui receber uma visita dos meus familiares e eles ficaram no sexto andar no hotel. E quando eu estou saindo um pouco antes do jantar, eu vejo o Wagner andando pelo sexto andar. O que você está fazendo aqui? Não, professor, só estou dando um rolezinho. Falei, presta atenção, hein? E pedi para o treinador de goleiro, as outras pessoas ficarem de olho. E me informaram logo em seguida que, olha, realmente vieram duas mulheres aqui e queriam ficar no segundo andar. O que eu fiz? No sexto andar, que ele saiu de lá, a minha família foi embora. Eu deitei com o corpo dentro do quarto e fiquei com a cabeça para fora do apartamento, esperando o horário do lanche. Que isso? E infelizmente, né, quando deu por volta das 15:10, a porta abriu, ó, pode ir que não tem ninguém. E eu entrei e peguei o Wagner ali naquela situação. Falei, o que você foi fazer? Ele correu, ficou chorando, chateado com o que tinha acontecido.
E os outros jogadores se reuniram, né, para eu falar, explicar o que tinha acontecido. Pô, professor, não fala nada, não. Abafa isso daqui. Eu falei, não, se eu não falar nada, nem vocês vão confiar mais em mim. Ele fez e, né, vai pagar por isso. E ficamos esperando uma orientação do nosso diretor de futebol, que era o Márcio Araújo, então, na época. E falou, eu não, né, deixa ele aí fora, amanhã ele pega um ônibus e vai embora. Eu falei, não, mas é patrimônio do Palmeiras, né, eu não posso liberar o cara essa hora aqui da noite. No dia seguinte, recebi uma ligação por volta de meio-dia do presidente, do Mustafa Contursi. E nós tínhamos um jogo decisivo, que o Bahia ia jogar na nossa preliminar, e dependendo do número de gols que o Bahia fizesse, nós seríamos obrigados a fazermos 3 gols a mais para nos classificarmos. O presidente chamou a atenção de todo mundo, ameaçou todo mundo, e disse o seguinte, ó, ninguém vai saber do negócio. Quando nós entramos em campo para o jogo, o que toda a televisão e a imprensa procuraram saber por que o Wagner estava fora do jogo. O presidente já havia dito o motivo que o Wagner estava fora. Aí até... E ele ficou fora desse jogo. Ficou fora, até o próprio Milton Neves, né, na hora do jogo. Queremos saber o seguinte... Essa era a sua decisão também como técnico? Já tinha sido tomada. Já tinha sido tomada. Fica fora. Aí o Milton Neves, as outras pessoas, ó, por quê? Você acha que ele fez só porque foi o homem que amou demais? Eu falei, amou demais na hora e no lugar errado. Então é por isso que ele está... E o Mustafa me pediu para fazer uma carta pedindo a reintegração do Wagner, para transferir a responsabilidade que ele havia feito para mim. E eu não quis fazer. Falei, não, nós vamos jogar a competição sem o Wagner. Classificamos, ganhamos o jogo por 6-0, conseguimos a classificação, veio o Vitória, também vencemos sem o Wagner. Veio o adversário seguinte, vencemos sem o Wagner. Quando na semifinal, a Inter de Limeira havia ganho do Corinthians de 5-0. E ele mandou o Wagner para ser reintegrado. Reintegramos o Wagner. E aí foi uma ordem da diretoria? Da diretoria, já. Puniram o jogador como eles acharam melhor. E devolveram o Wagner. O Wagner estava no banco de reserva. Isso aí não feriu sua autoridade, não? Não, porque foi muito claro que assim, eu só vou reintegrar o Wagner depois que a diretoria fizer a punição que compete a minha, tá feito. O Wagner está fora desse jogo. Certo. Para mim seria o suficiente, como se estendeu por mais alguns jogos, e nós perdíamos o jogo para a Inter de Limeira de 1-0. O Wagner entrou no jogo, ganhamos o jogo por 7-1, e ele ainda conseguiu ser artilheiro daquela Taça São Paulo. Olha que... Mas ele reconhece isso, né? Ele reconhece? Reconhece, assim, as histórias que ele passa pelo mundo afora. Ele ficou chateado com você, não? Não, todos entenderam que ele estava coberto de razão. Inclusive ele. Porque se eu relevasse aquela situação, não se tratava de um elenco profissional, mas de formação de atletas para se enviar a um grupo de profissionais. Isso. E como você poderia enviar um atleta sendo conivente com aquele desvio de atitude momentânea? Você seria pior do que os atletas que cometeram aquilo. E o Palmeiras também foi profissional nessa questão. Puniu da maneira que deveria punir e não feriu sua autoridade como técnico. Não. E quando você vê o Wagner Love, você fica orgulhoso? Olha, assim, não muda com relação ao sentimento, porque, na verdade, são muitos que você, quando faz a função, é revelar realmente isso. E reconhecimento é uma outra situação. Então, é importante você ter sido um canal de prosperidade para os atletas, porque o seu trabalho, a escolha, a dedicação e os méritos também são do atleta que aproveita a sua oportunidade na hora certa. Mas a satisfação é nesse sentido, né? Como outros que saem e mencionam o seu nome como referência de trabalho, isso é importante. Mas é importante o atleta ter assimilado aquilo e não se acomodar numa situação, né? Você vê que tem potencial, mas de repente quando sai e faz a sua independência financeira, continua jogando, você sabe que tem mais para dar, né? Mas qualquer um que atinge essa qualificação de atleta de alto nível e você foi um vetor de propagação da qualidade, isso faz bem. Quem mais você revelou? Aquela geração do Palmeiras foi importante, porque todos os goleiros passaram pela minha mão. O Bruno, atualmente titular, o Deola, que está no Vitória, o Diego Cavalieri, ele era o 5º goleiro do profissional, não jogava, estava na eminência de ser dispensado,
e fez o Campeonato Paulista. As 3 competições que eu dirigi no Paulista, cada uma delas foi com um goleiro. A BH foi o Bruno goleiro. O Paulista foi o Diego Cavalieri. E a Taça São Paulo foi o Deola. Diego Souza, que esteve no Japão, considero um grande jogador, que está fazendo a Série B pelo Ceará, o Daniel Marques, o Glauber, que foi seleção brasileira, o Edmilson, que continua no Japão, Alceu, Francis, enfim. Daquela geração, todos conseguiram a sua oportunidade e se firmaram como profissionais. Posteriormente, outros atletas mais jovens, né, como o próprio Paulo Miranda, que está no São Paulo nesse momento. É isso aí. E o Carmino tem uma boa visão para jogador de futebol. Um dos jogadores que ele trouxe para o futebol goiano foi o Arley. E ainda nessa entrevista ele vai contar essa história para a gente da vinda do Arley, que o povo chamava, ó, Carmino trouxe um lutador de sumô para jogar no Vila Nova. Então, daqui a pouco a gente vai contar essa história aqui. Antes, em relação à sua carreira como goleiro, encerrou na Jataiense e aí logo já virou preparador de goleiros. Tive uma oportunidade, a primeira delas no próprio Goiânia, logo em seguida no Anápolis, e aquele ano que nós fomos vice-campeões. Em 95? Que o Tonhão hoje, né? 96. Ele já para saber o que espera por ele também, ele era o árbitro da oportunidade. E o Goiás conseguiu o título naquele momento, naquele dia, foi com uma grande ajuda. Porque naquele instante nós jogávamos pelo empate. Eu na condição de preparador físico, então. Iniciei como treinador de goleiros, preparador físico. E o Goiás, naquele dia, não tinha futebol para ganhar. Nós estávamos 1-1 e ele arrumou um pênalti pelo menos a 5, 6 metros fora da grande área. Foi do Serginho, né? Foi do Serginho. Do Serginho, me lembro, sim. E como preparador físico no Anápolis, aí na sequência... Na sequência, vim para o Vila para ser treinador de goleiros, assumi a gerência de futebol, permaneci no Vila Nova por mais 2 anos, estive no Atlético Goianiense, saí, estive 3 anos, aí já como treinador. 1 ano inicialmente no Al Nassr dos Emirados Árabes, depois mais 3 anos no Al Wassel. Voltei aí como começou essa sequência, né? Palmeiras, um retorno para os Emirados, depois já voltei para Jataiense, uma passagem curta por outro clube aqui do estado, aí Botafogo de Ribeirão Preto, Rio Claro, E daqui a pouco a gente vai falar do time que você vai comandar em 2013, que você já começou o planejamento. Uma novidade que a gente vai trazer aqui do Carmino Colombini, voltando ao futebol goiano, até vou antecipar um pouquinho da notícia. E ainda hoje o Carmino responde a pergunta na marca do pênalti. Recentemente o goleiro Arley disse que você vai decidir o futuro dele. Ele vai renovar contrato com o Goiás? Daqui a pouco, Carmino Colombini na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem o móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. De volta, tabelando com Carmino Colombini, técnico de futebol, o homem que trouxe Arley para Goiás, o homem que revelou Wagner Love e outros jogadores do futebol brasileiro. Lembrando que o nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza
para sua casa, para o seu carro, procure a 3A. Se é 3A, você pode confiar. Com uma grande loja na Avenida Perimetral Norte. Atendimento também pelo telefone. Carmino Colombini, eu me lembro, acompanhando a sua carreira, nos noticiários, nos sites, teve uma situação interessante que até virou uma notícia nacional, né, divulgada pelo Globo Esporte. Eu não me lembro por que naquela época eles estavam cobrindo as notícias do Juventus, né? Eles estavam falando do Juventus. Você estava no Juventus, estava muito bem, na terceira rodada do campeonato, se eu não me engano, você ganhou do Barueri, na quarta rodada, né? Ganhou do Barueri, de goleada. O Barueri te fez uma proposta, você saiu do Juventus e foi para o Barueri. Aí, antes de terminar o campeonato, você ainda voltou para o Juventus. O que aconteceu? Então, a vida nós citamos muitas vezes assim, as escolhas corretas que nós temos e transferimos para os outros aquilo que é muitas vezes as más escolhas do que temos, né? Quando eu recebi o convite para ir para o Juventus, pesou, mesmo sendo um clube que não estava na divisão de elite, a história do clube. E nós formamos um bom grupo ali. O primeiro resultado não veio. E o diretor de futebol era o Paulo Sérgio, e o trabalho foi questionado naquele momento. E assim, as próprias pessoas ligadas à empresa sabiam que eu estava correndo risco, porque não era uma escolha unânime, né? E os pontos contrários estavam se manifestando mais fortes do que a própria aceitação. Inicialmente, o convite que foi feito, eu teria um contrato de 1 ano, independentemente dos resultados. Esse contrato de 1 ano não apareceu. Não apareceu. Depois, não tinha nenhum contrato de 6 meses. Quando terminou o jogo, a goleada com o Barueri, fora a questão de estrutura, uma oferta salarial, uma segurança com multa, caso houvesse um desacordo, o que pesou? Eu procurei o nosso diretor de futebol e o próprio presidente. Falei, olha, eu não quero 1 centavo a mais de reajuste, não é isso. Vou honrar o compromisso com vocês até o final. Com o Juventus? Com o Juventus. Só que eu tinha um contrato de 1 ano, não tenho mais. Tinha um contrato e estou vendo que nem formalmente nós vamos estabelecer alguma coisa e muito menos dentro do bom senso. O que eu quero de vocês é o seguinte, não precisa reajustar meu salário, mas vocês, se me mandarem embora, vocês vão pagar até o final da competição, porque estou sendo ameaçado todo jogo. Isso nós não podemos garantir. Não? Então... Essa decisão está tomada. E fui para o Barueri e nós tínhamos em 4 jogos 9 pontos. E o grupo estava bem fechado, organizado, o trabalho estava começando a fluir, né? Alguns erros de maneira organizacional nos impediram do bom resultado no primeiro jogo. Questão de logística mesmo, com relação à viagem, ao horário do jogo, tiveram uma interferência grande nisso. E quando no Barueri contrataram um outro treinador e ele ficou por mais 11 jogos. E nesses jogos que dirigiu, conseguiram apenas 6 pontos. E o time foi para a zona de rebaixamento. E quando me procuraram, né, os jogadores e tal, eu volto. O diretor de futebol, novamente, eu não quero, mas assim, eu estou te dando a oportunidade de novo. Tá bom. Vencemos 4 jogos e empatamos 1. E esse 1 ponto que faltou impediu o nosso acesso. E o trabalho, assim, foi uma falha minha, porque profissionalmente teria sido melhor para mim. A permanência, porque o trabalho estava fluindo. E um acesso com o Juventus naquela oportunidade, com um orçamento tão pequeno como nós estávamos, teria tido uma repercussão positiva para mim. E foi bacana porque o pessoal do Globo Esporte fez a matéria por quê? Ficou parecendo que você era um mercenário, né? Fez por causa do dia da mentira, né? Ele saiu, mas voltou, coisas desse tipo, os jogadores aprovando a volta. Mas, então, ele vai ficar dessa vez, alguma coisa assim. Isso, assim, né? Te expõe muito, né, com relação à própria torcida. E essa foi uma decisão precipitada da minha parte. Se eu tivesse continuado... Uma das coisas que você se arrepende. Se eu tivesse permanecido e assim, com confiança no trabalho, a situação seria alterada.
mas eu me indispus assim muito cedo com relação a essa rejeição pelo trabalho. É. E como é que é trabalhar lá no interior de São Paulo? Você trabalhou muito lá, né? Trabalhou em vários clubes, Juventus, Barueri, Rio Claro. Como é que é trabalhar como técnico lá? Te deu uma experiência boa? Olha, o que eu, na minha época de atleta, ou mesmo como preparador físico, eu percebi, assim, a dificuldade que os treinadores goianos tinham em entrar no estado de São Paulo. E na época, então, com exceção do Gildásio, acho que o Roberto andou um pouco, Roberto Oliveira, não conseguiam espaço. Na segunda oportunidade que eu tive, fui feliz porque nós tivemos um acesso com o Rio Claro. E as consequências da Série A2 para a Série A1. E como consequência disso, as portas se abriram. Fiz um trabalho organizado no Linense, mesmo na minha saída, a equipe teve um outro acesso e as portas se abriram. As divisões são muito próximas, né? Com exceção da A1, que bem armada, Série A2, Série A3 é uma competição muito difícil. Tanto quanto como tem se tornado o Campeonato Goiano nos últimos anos, né? E hoje você é treinador de qual equipe, Carmino Colombini? Da Aparecidense. Eu estive aqui em algumas oportunidades, esporadicamente, né? Tratando de alguns negócios, tentando viabilizar o meu retorno para residir em Goiânia. E em um desses encontros, né, eu encontrei com o diretor de futebol, o Cocá, e falei sobre o meu interesse em voltar. É claro que alguns treinadores foram procurados antecipadamente pela maneira como conseguiram, né, fazer o trabalho, realizar com excelência o seu trabalho na Aparecidense. E voltei a Goiânia, debaixo desse convite, para nós fazermos o planejamento e executarmos um trabalho na próxima temporada. A Aparecidense, em 2013, será um time que vai aproveitar jogadores que não estão sendo aproveitados do Goiás? Ou o planejamento muda? Não. A princípio, no mesmo instante que me foi feito o convite, foi passado exatamente isso. Que, pelo próprio regulamento, 4 jogadores têm que estar em súmula, com uma idade até 22 anos de idade. Para ter 4 em súmula, você vai ter que ter no mínimo uns 8 dentro do grupo, né? Exato, e a parceria com o Goiás é interessante nesse sentido, por ser formador, ter qualidade, os atletas já estão habituados, não tem que se avaliar, é natural que outras equipes não vão ficar paradas. Vão arrumar jogadores com qualidade também, seja aonde for, com pequenos ou grandes do Brasil, vão fazer isso. E, conhecedor disso, nós sabemos que essa parceria com o Goiás continua. É 100% Goiás ou tem outras contratações também? Não, são em torno de 10, 11 atletas do Goiás. 10, 11 atletas do Goiás e o restante do grupo... Trabalhando com um grupo de 26 jogadores, grupo né? de 26. O restante, 16 jogadores aí, você tem que 17, você tem que... O time vai ficar bom, Carmino? Nós temos, com relação a outras equipes, um fator limitante que... O nosso orçamento ele é seguro, prova disso que essa diretoria, né? O nosso presidente, o nosso diretor financeiro, o Wilson, o próprio Cocá e todas as pessoas que fazem parte dessa diretoria, membros que organizam a nossa equipe, têm por orgulho justamente isso, serem cumpridores de tudo aquilo que antecipam como compromisso, né? Certo. Então, a primeira coisa é honrar esses compromissos e, dentro daquilo que nós temos como orçamento, montar uma equipe qualificada. É claro que a ideia dos 12, se você perguntar, nós vamos fazer um grande trabalho, né? Mas o trabalho a gente não se fala antecipadamente. Segurança tem algumas equipes que têm um lastro de competição. As outras que interrompem o seu trabalho para recomeçar num período tão curto como no final do ano, saem todas da mesma forma. Qual é a diferença? Acerto nas contratações, qualidade de trabalho e informações e principalmente interesse, quais atletas responderão melhor. Mas tenho como um grande campeonato, independentemente só da história dos grandes
ou de onde vai partir a Aparecidense com relação à sua grandeza nessa competição. A própria federação tem que ser enaltecida, o trabalho do André, toda a sua equipe tem sido assim, com divulgação e excelência nacionalmente. Goiás hoje faz-se conhecido pela qualidade da sua competição também. O seu último trabalho como técnico em Goiás foi no Vila Nova, né? Eu trabalhei no Vila. Em 2006? Não, depois do Vila eu retornei, fiquei pouco tempo, fiquei 3 jogos no Novo Horizonte de Pameri, né? Esse período todo você teve em São Paulo, você trabalhou também lá no Sul, no Ipiranga. Depois desse tempo fora, como é que volta o Carmino Colombini? Mais experiente? Bem mais experiente. Bem mais experiente, assim. Nos anos que nos restam de vida pela frente, nós temos que ter a consciência disso. Estarmos abertos para reconhecer e aprender cada dia. E quando nós temos isso em mente, nós, com certeza, temos algo a oferecer. Você tem quantos anos, Carmino? Estou com 51. E tem muito pela frente aí. Não, mas na verdade assim... que resta aí é muita coisa. Na verdade, o que aconteceu? Se for ver, na verdade, eu tenho só uns 45, 42. Por quê? É que o registro, né? Os meus pais queriam logo que eu tivesse 18 anos para poder trabalhar. Então, quando foi registrar com 3 anos, já registrou com 12. Para ver se pegava a carteira profissional mais cedo. Tempo que eu vi isso, né? Tá certo. E boa sorte lá na Aparecidense, que a gente chama carinhosamente dos Amigos do Cocá. O time dos Amigos do Cocá. Olha, que sejam amigos do Cocá, né? É verdade. E meus também. Daqui a pouco a gente volta e Carmino Colombini vai responder a pergunta na marca do pênalti. Recentemente, o goleiro Arley disse que você vai decidir o futuro dele. Ele vai renovar contrato com o Goiás? Daqui a pouco, Carmino Colombini na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com Carmino Colombini, técnico de futebol, ex-jogador, jogou no Galo, trabalhou como técnico no Goiânia. Não, como técnico você trabalhou no Jataiense, Anapolina, no Vila Nova, Anápolis. Anápolis e agora é técnico da Aparecidense. O pessoal da diretoria da Aparecidense está aqui acompanhando o programa, está o Wilson, que é o diretor financeiro. E o Renato, que é um dos auxiliares técnicos do trabalho. A sua comissão técnica vai ter quem? Nós estamos tentando aproveitar o maior número possível de profissionais locais, sabe? Trazer da minha confiança somente, talvez um preparador físico, alguém de fora, assim. E aproveitar o máximo daquilo que nós temos aqui. Até pela interação com o futebol, a adaptação no próprio estado. Você estava morando onde, em São Paulo? Estou morando em Sorocaba. Sorocaba. Cidade boa? Excelente. Próxima à capital, 80 quilômetros. Uma cidade modelo. Melhor que Goiânia? Algumas coisas mudaram. Eu não reclamando, mas levando com seriedade assim, André. Como eu tenho saído e retornado a Goiânia, e desde 1985, né, conhecendo, uma das coisas que tem que ser imediatamente cuidadas é com relação ao trânsito. O nosso trânsito, não só pelo volume de carros, mas assim, se continuar nesse ritmo, se não tiver providência,
vai virar igual o Cairo, o Líbano, né? Que o cara sobe na calçada, vem na contramão, bicicleta, entra no meio. Porque nós não vemos isso, mas é uma cidade maravilhosa, com um povo assim acolhedor. E a única coisa que eu vejo que Goiânia perdeu foi em qualidade com relação ao seu trânsito. Não pelo volume de veículos, mas pela forma como tem sido tratado e cuidado. Já acertou com a Aparecidense, já deve estar escolhendo lugar para morar aqui. Sim. Está satisfeito de voltar? Muito satisfeito. E a família? A família estão ainda, os meus filhos em período letivo ainda, né? Esperando findar o período escolar para nós tomarmos uma atitude nesse sentido. Você é casado, Carmino? Sou casado, tenho 4 filhos. Qual é o nome da esposa? A esposa chama-se Ceísa Colombini. Ceísa Colombini, me fale sobre ela. Olha, 10 vezes mais guerreira do que eu, né? É? Só pelo fato de aguentar os bons e principalmente os momentos que as coisas não fluem como nós gostaríamos. Sempre apoiou, uma pessoa que, assim, uma excelente mãe, amiga, compartilhou momentos de muita alegria, de muita prosperidade, mas também nunca mudou quando o momento foi de escassez e de muita tristeza. Foi na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na riqueza e pobreza. Como foi prometido ali na frente. Cumpriu a promessa até hoje. Essa vida não é fácil, né, Carmino? Eu fico imaginando, às vezes, por exemplo, Carmino acertou com um time. Por exemplo, raciocinando aqui. Aí saiu do time. Aí 6 meses depois acerta com outro. De que você viveu nos 6 meses, né? Sem clube. É dessa forma. Por isso que eu não, quando qualquer premiação que nós recebemos, qualquer reconhecimento que nós temos, eu faço questão de repartir com os outros profissionais. Porque quem aprendeu a lição de estar, né, numa crescente na sua carreira, mas quem também permaneceu algum tempo no isolamento, na solidão, quando o telefone não toca, sabe dar valor. Aquele profissional que também, quando você enfrenta no jogo, foi vencido naquela partida, né? E muitas vezes nós comemoramos o resultado e que o outro é problema do outro, e não é assim. Tem uma vida tranquila hoje, Carmino? Eu tenho uma vida batalhadora. Batalhadora. Algumas coisas que interromperam aquilo que nós tínhamos como segurança, mas assim, força para alcançar novamente aquilo que foi perdido. Me fale sobre seus filhos. Yuri é o mais vive velho? em Goiânia. Yuri tem 20 anos, 20 faz anos. educação física, encaminhando também para fazer carreira dentro do futebol. O Daniel, 10 anos, Isabela com 15 e a Lisa com 13 anos. O Daniel também vai para o futebol ou não? Daniel vai, joga, gosta. Gosta sim, acompanha desde a mais tenra idade, já acostumado a viajar, concentrar, estar junto, jogos, gosta, está bem envolvido. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para escritório, procure o Shopping do Escritório, entre em contato pelo telefone, tem uma loja sempre perto de você, a entrega é rápida, a mais rápida da cidade e o preço também é barato, porque o Shopping do Escritório fabrica e quem fabrica vende mais barato. 3531-5600. Marco Antônio do Shopping do Escritório te presenteia com uma cadeira giratória. Marco Antônio, muito obrigado, tá? Te agradeço e vou fazer um bom uso dela. É isso aí. Vamos à pergunta na marca do pênalti. Todo mundo quer saber, Carmino. Todo mundo quer saber. Vamos à pergunta na marca do pênalti aqui na tela. Recentemente, essa é a pergunta. Recentemente, o goleiro Arley disse que você vai decidir o futuro dele. Ele vai renovar contrato com o Goiás? Não poderia, independentemente da sua pergunta, fazer como referência a 2 pessoas. Que os amigos, é o que eu te digo, no momento de silêncio, quando ninguém se lembra, eles não te deixam. E tenho isso como o Arley, como essa referência. E o Renato, que aqui está, como grandes amigos, profundos amigos. Então, o que nos uniu foi, primeiramente, uma questão profissional. A contratação, um gerente de futebol contratando um goleiro. E com o passar do tempo, nós nos conhecemos. E assim, o Arley é uma pessoa que eu tenho um sentimento profundo em querer
que todas as coisas aconteçam a favor, porque eu conheço bem o coração do Arley. Quem é o Arley? E ele é muito grato com você até hoje, né? E dizem até que quem não tem gratidão não tem caráter, né? O Arley tem muito caráter, né? Porque é grato pela oportunidade que você deu à vida dele, né? Eu fui, assim, simplesmente uma pessoa que pude colaborar e abençoar a vida dele naquele instante. Mas o que eu falo, nos momentos de adversidade, quando vem a rejeição, que você não tem, está dormindo no chão de casa mesmo, e que as pessoas olham o momento, alguns esquecem por onde nós passamos. E o Arley te estendeu as mãos nesses momentos? Sempre. E quando olha, as pessoas vendo aquela posição completamente adversa e vê hoje e fala assim, poxa, quem diria, né? Quem diria, sabe-se tudo que o Arley passou, tudo que ele superou. E não tem um coração revoltado. Pelo contrário, o Arley é uma pessoa muito grata a todos e ajuda no anonimato, sem levantar bandeira, sem mostrar o que fez, muitas pessoas, porque ele tem um coração assim. E com tudo aquilo que nós conhecemos, o Arley assim. É uma pessoa que eu amo assim profundamente. Quando você conheceu o Arley? O Arley, eu precisava contratar um goleiro para o Vila Nova. E fui ao estado de São Paulo para trazer um goleiro. E a referência que eu fui buscar era o Emerson, goleiro, que jogou no Grêmio, Flamengo. Só que ele já havia fechado um contrato com o Bragantino. E um empresário me passou, na época, uma fita cassete do Arley. E eu olhei por 5 minutos. Falei, um goleiro forte, desse tamanho, pulando que pula, esse cara vai fechar o gol. E trouxe pro Vila. Pro Vila. Só que na chegada, assim, não fui executado porque não tinha o muro para executar ali, nem as armas. Mas assim, em palavras, em gestos, né? A rejeição foi total. E o Arley, naquele momento, falou, olha, eu não vou te decepcionar. E quando também da saída do Vila Nova, eu até hoje estive no Vila esses dias fazendo algo com relação a material de atletas, e um torcedor estava falando, esse cara deixou a gente e tal. Eu falei, pera, deixa eu te contar a história. Quem não conhece a história, fundamenta-se nisso. Foi ingrato. A gratidão existe porque foi a primeira porta que foi aberta. Agora, a rejeição e a troca não partiu do Arley em instante algum. Ali foi somente uma resposta a uma atitude que tinha sido tomada. Verdade. Então, por tudo isso, o Arley, voltando, né? Fui até a Serrinha, falamos do Arley, o CT do Goiás, vamos voltar aqui agora para responder. Eu não vejo porquê, na condição que ele está, representando o que ele representa, nós insistirmos com uma resposta que seria essa, reconhecimento do Goiás ou gratidão ao Goiás. Não. É eficiência de um goleiro que responde que se trouxer outro nesse momento vai gastar mais, vai ter uma série de embates contrárias à vinda desse atleta e o Arley, naturalmente, a carreira dele vai parar. Mas não é o momento. É esse acesso, possivelmente um título, o reconhecimento pela permanência do Arley e a extensão, completando-se essa história de maneira ascendente, com muitas vitórias sobre adversidades. Mais 1 ou 2 anos? O ideal, olha, 1 ano o Arley, se nós falarmos 2 anos, talvez nós venhamos fazer uma pesquisa pública e fique 50%. Talvez 70% contrário à permanência do Arley, mas talvez unanimidade. Agora, quando nós olhamos para esse momento, nós fazemos um contrato que, segundo aquilo que foi dito pelo próprio presidente, o João Bosco, ouvi do Edmo Pinheiro. João Bosco disse assim, o contrato do Arley está renovado. Está renovado. O Edmo Pinheiro disse, o Arley é a maior referência que nós temos como um atleta, respeitando todos aqueles que na sua época fizeram grandes coisas em favor do Goiás. Mas pela longanimidade, pela extensão, a longevidade, aliás, a extensão dessa performance positiva que o Arley tem, faz com que ele seja a referência. E isso não é fácil se fazer. Eu tomo como exemplo a mim mesmo, né? Passar 6 meses como titular num clube já é difícil, os caras me mandaram embora. Imagina, quanto mais 12, 13 anos. 13 anos.
de êxito. Então completa 14? 15? 15. Pode se completar os 15 anos. Os 15 anos. É isso aí, você mandou bem na marca do pênalti. Respondeu mesmo. Eu não perco, não. Ô, Carmino Colombini, você é feliz? Sou muito feliz. Sou muito feliz porque quando eu entendi algumas coisas que você falando, eu estava pensando aqui, André. Eu fui muito mais, fui muito mais, não foi redundância, fui mais do que excelente naquilo que eu fiz. Eu me satisfaço em ter sido um canal do sucesso de muitas pessoas. E quantos aos olhos dos outros têm uma condição financeira invejável, mas que nunca fizeram absolutamente nada por ninguém. Eu acho que completar a sua vida e completar bem é você ter executado exatamente aquilo que seria o que todos nós falamos. Acredito em Deus? Acredito, mas se isolar Deus, deixar Ele lá fora das coisas, eu fizer o que eu quero, mas num plano original, como a gente fala com relação a mutabilidade, ajuda, né? Ajudar o seu próximo e tal, eu sou realizado nesse sentido. Porque eu prefiro que a ingratidão parta do outro lado e eu tenha que conviver com ela do que eu não reconhecer alguém que tanto fez por mim num período. Então, assim, nesse contexto de vida, sofre, ri, chora, aprende, avança, retrocede, recomeça o caminho, errou, reconhece, vai lá atrás, pede perdão, volta. Eu tenho evoluído. A minha vida, com 51 anos, não está estagnada nesse ponto. Eu olho atrás e vejo que acertei muitas coisas, mas que também errei. Eu olho para frente e vejo onde eu gostaria de chegar, mas sempre sou capaz de dar um passo atrás e reconhecer quando erro. Mas assim, o que eu nunca me esqueço, de onde eu saí, aonde eu quero chegar e principalmente olhar para cima e ser grato quem tem me conduzido. Eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. E eu também revelo. Parabéns pelo programa, por tudo. Satisfação também em ver tudo que você tem alcançado, André. Quando eu olho lá atrás, onde nós começamos, e você é mais um que também tem que olhar atrás, para frente e não esquecer quem traz a gente. É isso aí. Tabelamos com Carmino Colombini. A você um abraço e uma boa tarde. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil.